Olá, meus amigos, muito bom dia! Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Esse amigo que vos fala, sou o pastor Wallace Torquato, não se espante. Esse mês agora de março, a gravação tem sido com o pastor Alci, é verdade. Aquele grande homem de Deus. Pastor Alci, hoje eu estou tendo o privilégio de representá-lo aqui no programa Palavra Urgente. Pastor Alci é o nosso pastor na sede regional em Itaguaí, onde tem feito um trabalho espetacular. Pessoas têm sido restauradas, pessoas têm sido salvas. Se você ainda não visitou a igreja de Itaguaí, você que mora em Seropédica, você que mora em Chaperó, você que mora em Itacuruçá, Coroa Grande, se você ainda não visitou a Igreja da Graça em Itaguaí, você tem a oportunidade hoje de estar fazendo uma visita. O pastor Alci e toda a sua equipe de fé está ali na Avenida Prefeito Isodaxo Cruz de Brito, número 305, no centro, bem no centro da cidade de Itaguaí. E eu tenho certeza que ali Deus tem uma bênção para a sua vida. Eu ia falar Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu, onde nós estamos fazendo ali a obra de Deus, sabe? Servindo a Deus e servindo as pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que estão se deparando com problemas inesperado, familiares, financeiro, como o caso que eu queria te apresentar agora. Imagina só você se casar, ter sempre uma vida estabilizada, mas de uma hora para outra faltar as coisas dentro de casa. De uma hora para outra, sabe, ver o seu filho pedindo e você não ter o que oferecer. Foi o que aconteceu com a vida da Priscila. A Patrícia, melhor Priscila não, Patrícia, ela sempre trabalhou desde cedo na agricultura com seus pais, sempre teve uma vida razoavelmente boa, conheceu seu marido na escola, namoraram, noivaram, casaram. Logo depois se casaram e tiveram a sua primeira filha. E após ter a filha com tantos sonhos, agora vem a dificuldade financeira. E se não bastasse a dificuldade financeira, chegou a faltar comida até dentro de casa. Queria que você acompanhasse com as palavras dela, tem mais propriedade para falar, e eu já volto com todos vocês. Quando eu conheci o Ailton, eu já trabalhava com meus pais na agricultura, né? E depois que a gente se conheceu na escola, em 2010, depois de um tempo, começamos a trabalhar junto também na agricultura, para a gente começar a construir nossa vida juntos. Em 2017, a gente se casou e depois disso, um ano depois, em 2018, Deus nos abençoou com a Manuela. No início estava indo tudo bem, na plantação das verduras, do chuchu, mas depois, com o passar do tempo, começou a ter umas dificuldades. A produção ia diminuindo. Vendia assim pingado, não tinha como nem falar, né? O negócio era tão atrasado que você não tinha nem os negócios certos, sabe? Era um para lá, outro para cá, vendia ali, vendia aqui. No final das contas, muitas vezes nem recebia as contas, nada, né? Perdia a colheita, começa cada vez mais desgastar na roça, desgastar em casa, né? Começa a ficar nervoso um com o outro. O pior momento foi quando começou a faltar algumas coisas para comida dentro de casa. Sempre ficavam contas atrasadas e tudo isso ia rolando e acabava dando uma bola de neve. De volta estamos. Você está se deparando com uma situação semelhante a essa? Você está se deparando com uma situação, faltando as coisas em casa? Ou talvez você está no início. Você já está acompanhando o caso da Patrícia e talvez você olha, parece que a minha situação está semelhante à dela. Começou os problemas. Não espere o pior acontecer. Não espere a situação se agravar de uma maneira a qual você já não saiba mais o que fazer. Se você quer a nossa ajuda, eu estou aqui na Avenida Getúlio de Moura, número 1266. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, nós temos uma reunião voltada, denominada melhor, como a reunião das causas impossíveis. Daqui a pouco, 8 horas da manhã, se você está com um problema sério no seu casamento, se você está se deparando com situações financeiras difíceis, se você está se deparando com problemas no seu casamento, eu quero que você nos procure aqui na Avenida Getúlio de Moura, número 1266, daqui a pouco, 8 horas da manhã. Eu tenho certeza, você vai sair daqui com uma direção para mudar a sua história. Você sabe que essa situação a qual a Patrícia e o seu esposo enfrentou, é uma situação que tem atingido muitas pessoas ao redor do Brasil e até do mundo. Queria que você acompanhasse agora uma matéria jornalística que fala sobre isso e já voltamos com todos vocês. Uma pesquisa realizada em 2023 pelo Instituto Locomotiva revela que 80% da população brasileira estava endividada.
A cantora Perla se tornou alvo da justiça em 2024 devido a uma dívida que possuía. Na ocasião, a justiça tentou penhorar os bens da cantora para o pagamento da dívida. Os principais fatores que levam ao endividamento são gastar mais do que ganha, desemprego e compras compulsivas. Os problemas financeiros podem afetar a saúde mental das pessoas, contribuindo no desenvolvimento de enfermidades como a depressão, insônia e ansiedade. De volta estamos, olha, que realidade, quantas pessoas têm vivido isso, hein? Que realidade, mas você sabe que para o impossível dos homens é possível para Deus? Certa vez uma mulher chamada Marta falou para Jesus assim, Senhor, não tem mais jeito. Sabe, já é de 4 dias, já cheira mal. O irmão dela estava sepultado, morto. E não tinha mais jeito. Jesus virou para Marta e falou assim, ô Marta, se creres, verás a glória de Deus. Jesus vira para Marta e fala assim, ô Marta, independente se o seu irmão está morto, sepultado há 4 dias, independente se dizem que não tem mais jeito, não tem mais saída, se creres, verás a glória de Deus. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo. Eu não sei qual é os problemas que acometeram a sua família, mas eu sei que é um Deus que pode mudar a sua história. Eu queria que você acompanhasse comigo agora um quadro aqui do nosso programa que diz o Doutor Responde. Eu já vou voltar com você apresentando a 2ª e a 3ª parte do testemunho da Patrícia. E você vai ver, não foi fácil, mas eles venceram. E da mesma forma que eles venceram, ela, o esposo e a família, você também vai vencer essa situação. Vamos acompanhar esse quadro e já voltamos com todos vocês. Falta do dinheiro, ele tem uma certa, assim, é um lugar muito importante, como a gente coloca, o dinheiro, ele é metade, 50% dinheiro e 50%, né, saúde mental, vamos colocar dessa forma. Eu já discordo, eu acho que se você tem saúde mental, a tua capacidade de superar qualquer percalço que venha, você tem esse lugar. Se você não tem saúde mental, aí a ladeira baixa. Essas pessoas que estão nessas condições, eles têm que pensar o que eles vão comer naquele dia. Eles não imaginam que um tratamento em relação à saúde mental vão fazer eles saírem daquele lugar. Como que meu filho está passando fome e eu vou ficar pensando em procurar um tratamento com um psicólogo? Esquecem até da moradia, porque a primeira coisa é comer, né? Por quê? Moradia, eles vão para debaixo de um viaduto, eles colocam alguma coisa e eles têm esse lugar. E essas pessoas, eu acredito que só mesmo esses trabalhos sociais que são feitos para essas pessoas que são olhadas, né, que têm um olhar diferente. Nós temos, independente da religião, né, porque a gente não está falando aqui sobre isso, religiões que fazem esse trabalho de chegar nessas pessoas e dar esse trabalho que às vezes o governo não chega. E tem a questão também da pessoa que tem um salário mínimo e tem que se sustentar com um salário mínimo por mês. E quando ela não tem casa, ela tem que pagar aluguel. Às vezes tem uma casa de um parente que ficou para ela, né? Então aí é luz, né? Comida, aluguel. E aí cada vez mais as pessoas vão para comunidades, porque na comunidade não paga luz, não paga água. Então ali ela não tem que se preocupar com isso. As pessoas que acabam estando nesse lugar, elas acham que o mundo onde tem possibilidades não é para ela. Não, mas eu tenho vergonha. Elas abaixam até a cabeça diante de um lugar maravilhoso porque elas não se sentem pertencentes a esse lugar. Então ela vai tratar essa questão aqui em relação ao complexo de inferioridade que ela tem do que ensinaram a ela do que ela não podia ser e que ela pode ser, que ela pode conquistar tudo isso e ser pertencente a esse lugar sem vergonha, sem achar que não pertence àquilo ali. O mundo é dela, o Rio de Janeiro é dela, todos os estados onde ela quiser estar, ela pode estar. Ela não pode se sentir visitante desses lugares, entendeu? De volta estamos, olha... A situação da Patrícia foi se agravando, é como se um sonho se tornasse pesadelo.
Você viu que isso é algo comum, em que infelizmente tem acometido várias e várias pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Você acompanhou agora a opinião de um especialista, mas eu quero falar para você que a palavra de Deus te garante que o impossível do homem é possível para Deus. Basta tão somente, meu amigo, você se apegar ao que diz a palavra. Olha só o que está escrito na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas olha só o que ele diz. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Deus jamais vai permitir que você passe por algo que você não possa vencer. Deus é pai, meu amigo. Minha amiga, você consegue entender? Deus é pai. Você exorta o seu filho, repreende o seu filho, diz não para o seu filho, mas você não deixa que nada cause dano a ele. Deus, ele é pai. Se você está passando uma luta, você está enfrentando uma dificuldade, examine a si mesmo. Você tem se mantido na presença de Deus? Se você está na presença dele, você vai tirar uma linda lição disso. Você está se mantendo fiel à presença dele, você vai tirar uma lição disso para testemunhar o poder dele. Se você me acompanha e diz: pastor Wallace, eu estou afastado há muito tempo. Tem tempo que eu não vou à congregação, tem tempo que eu não oro, tem tempo que eu não participo de uma reunião. Então Deus permitiu você passar por isso para você entender que sem ele nada você pode fazer. Deus permitiu isso tudo para que você entenda que você tem que voltar. Você precisa voltar. E na presença dele você vai vencer essa situação, assim como a Patrícia ela venceu. Vamos acompanhar a segunda parte do testemunho da Patrícia e eu já volto com todos vocês. A gente trabalhava todo dia, de sol a sol, chuva e risco a gente ter, ficar doente também muitas vezes e chegar em casa no fim do mês a gente não ter aquele valor para fazer uma compra, para sair assim com a família também, né? A gente acabou tendo que vender a moto que a gente tinha adquirido. Meu marido não tinha o costume de ficar comigo e com a minha filha dentro de casa, fazer alguma coisa juntos. Foi aí que meu marido, então, começou a entrar no mundo da bebida. E começou com o vício, e isso era mais um motivo de discussão dentro de casa. A gente brigava muito, não tinha paz aqui dentro de casa. Eu achei que a bebida era uma solução para esquecer os problemas, né? Só que na verdade estava afundando mais. Eu já não tinha mais ânimo, não tinha mais esperança. O tempo foi passando, aí até com a tia da minha esposa sempre falou da Igreja da Graça para a gente acompanhar junto. A gente ouviu falar muito dos testemunhos dela, de como era na igreja. E assim eu comecei a me interessar. Eu acredito que foi por volta de 2018 a 2019 em diante. De volta estamos, olha, a tia da Patrícia foi um instrumento nas mãos de Deus para abrir os olhos dela, para ela vir até Cristo. Eu acredito que essa programação está sendo também um instrumento nas mãos de Deus. Para que você que está indo de mal a pior, você que parece que um abismo está chamando o outro, porque os problemas financeiros acarretaram as brigas entre o casal. As brigas entre o casal fez virar a cabeça do marido, começou a entrar na bebedeira. Olha a situação. E eu vou falar para você, se Deus não tivesse entrado nesse negócio, acredito que não estariam mais casados, acredito que essa família já não mais existiria e acredito que o pior poderia ter acontecido. Meu amigo, levanta a sua cabeça, para pensar. Você vai esperar o pior acontecer? Você que é um pai de família, você que é pai e está vendo a sua família se deteriorar dia após dia. Você que é pai, que está vendo, os seus filhos se perderem. E talvez por conta dos problemas financeiros, você está descarregando isso tudo dentro de casa. Levanta a sua cabeça. Eu quero que você nos procure aqui em Nova Iguaçu ainda hoje. Você que mora aqui na Baixada Fluminense, eu quero que você nos procure aqui na cidade de Nova Iguaçu. Avenida Getúlio de Moura, número 1266, no centro da cidade de Nova Iguaçu. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, nós teremos a primeira reunião do dia, onde vamos fazer um clamor a Deus pelas causas impossíveis, para que você mude a história da sua vida, assim como a Patrícia. Assim como a Patrícia mudou a história da vida dela. Você está acompanhando aí,
Esse é o templo da Igreja da Graça em Nova Iguaçu. E uma dessas poltronas que você acompanhou aí é para você. É para o senhor. Convide a sua esposa para vir com você. Convide o seu marido. Vamos dar um basta nessa situação. A Patrícia venceu. E a pergunta que eu faço, você vai vencer ou não vai? A Patrícia e o marido dela estão aqui hoje para testemunhar que eles mudaram de vida. E você, até quando vai ficar empurrando com a barriga? Vamos acompanhar a última parte do testemunho da Patrícia e eu já volto com todos vocês. Até que em maio de 2023 a gente começou a buscar a igreja, né? Aí antes de ir na igreja, a gente pediu ajuda que o pastor vinha até na casa da gente, né? A Patrícia me procurou, a esposa, para pedir uma orientação, porque estavam passando por lutas, né, no casamento e financeiro. Trouxemos uma palavra de fé aqui nessa casa e Deus começou a mover, começou a abençoar a vida do casal. Naquele mês de maio em diante, a gente começou a ir na igreja, até que a gente se decidiu batizar. E foi a partir daquele momento que tudo começou a melhorar. Depois daquilo já começou a dormir melhor, a ter mais calma, a ter mais paciência. E logo de cara também o vício da bebida também já acabou, não sentia vontade de nada disso mais. Eu e Ailton começamos a nos entender melhor, que antes era só briga. A gente tem mais vontade de fazer agora as coisas juntos. O financeiro foi melhorando. Nem doença não dá, na verdade, nas verduras da gente, sabe? Antes dava muita doença, essas coisas, até isso ajudou. Deus foi nos abençoando tanto que fomos pagando as dívidas. Já comecei a colher outras verduras, já começou a render os negócios, começou a dar certo. E daí pra frente só foi crescendo. Deus nos abençoou com a primeira moto. Hoje é meu prazer viver na presença de Deus. A Patrícia está como tia de escolinha, começando. O Ailton está começando no grupo de louvor. Deus tem abençoado eles cada vez mais no ministério. Colocando tudo em oração, tudo que a gente passa, que Ele é maravilhoso, tudo se resolve. De volta estamos, que bacana, hein? Que família linda você viu. Deus quer fazer isso na sua também. Você quer mudar essa história? Eu te aguardo daqui a pouco em Nova Iguaçu. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor, meu Pai. No nome de Jesus, eu apresento ao Senhor a vida de todos que acompanham conosco essa programação. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa dar a eles força para se levantar. Também te apresento essa água, a qual eu tenho em mãos, e aquela que está nas mãos dessa pessoa no hospital, nas mãos dessa mãe que não sabe mais o que fazer. Consagre, abençoe, coloque a virtude do teu poder, para que todo aquele que desta água beber sejam curados e fortalecidos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Beba da sua água aí onde você está. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Chegamos aos momentos finais da nossa participação, mas eu não posso deixar de te fazer um pedido. Se essa programação te ajudou de alguma maneira, compartilhe ela com seus amigos. Nós estamos nas mídias sociais, no Instagram, estamos no @Palavra Urgente e no YouTube palavraurgente.com. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família e toda a sua casa. Eu vou ficando por aqui, mas eu te aguardo na Avenida Getúlio de Moura, número 1266. Até lá, um abraço. Olhos vendados, vivendo sem razão. Sinto que tem algo errado e tenho razão. Dormindo acordado, os dias se vão. Parece que vou implodir porque meus pensamentos confusos estão.